Desde a esposa de Marlon Brando, Anna Cashfi, que se afastou do brilho e do glamour para viver uma vida discreta com seu novo marido, até Courtney Love, que perdeu Kurt Cobain, do Nirvana, e se viu lidando com acusações de assassinato de seu falecido marido, as jornadas das viúvas de Hollywood foram diferentes. Essas mulheres, outrora ligadas a alguns dos maiores nomes do esporte, tiveram que descobrir como manter o ritmo quando os holofotes mudaram e a vida se tornou real. A começar por Michelle Williams e Heath Ledger. A morte de Heath Ledger, em janeiro de 2008, atingiu o mundo de forma inesperada e, para sua amante, Michelle Williams, foi muito mais profunda. Um desgosto pessoal e cru. Ela teve que encarar a dor de frente e lidar com o mundo observando cada movimento seu. Em vez de se deixar abater pela dor, Michelle demonstrou força, dedicando sua energia a dar à filha deles, Matilda, o amor e a estabilidade de que ela precisava. Logo após a morte de Heath, Michelle não passou por isso sozinha. Sua equipe deu um grande passo à frente. E uma pessoa que realmente se destacou foi o ator Jeremy Strong. Ele foi morar com Michelle e Matilda, tornando-se uma rocha para as duas. O vínculo de Jeremy com a pequena Matilda, que tinha apenas 2 anos na época, trouxe a leveza de que elas precisavam desesperadamente. Michelle falou sobre o quanto significou ver Matilda se conectar com alguém que poderia ajudá-la a entender uma perda tão grande. Mesmo com toda essa dor, Michelle manteve sua carreira em andamento. Ela se dedicou a papéis que lhe permitiram canalizar suas emoções e contar histórias profundas. Filmes como Blue Valentine e My Week with Marilyn provaram que seu talento era inigualável, o que lhe rendeu grandes elogios da crítica e do público. Mas no centro de tudo isso, Michelle estava concentrada em ser mãe. Ela assumiu a missão de manter a vida de Matilda o mais privada possível, evitando a badalação de Hollywood e o frenesi da mídia. A mudança para o Brooklyn foi uma jogada poderosa. Ela deu a Matilda a chance de crescer em um ambiente real e fundamentado, longe das câmeras piscantes e do caos. A vida acabou trazendo novos capítulos para Michelle. Em 2018, ela se casou com o músico Phil Elverum, mas não durou muito tempo. Então, em 2020, ela reencontrou o amor com o diretor de teatro Thomas Kail, e eles começaram uma família juntos. Continuando, ela é a esposa de Cory Monteith, que perdeu o marido por overdose de drogas. Lea Michele e Cory Monteith. A vida de Lea Michele virou de cabeça para baixo quando seu parceiro e colega de Glee, Cory Monteith, faleceu em julho de 2013. Os fãs de todo o mundo adoravam a química entre eles dentro e fora da tela. Mas a morte repentina de Cory, com apenas 31 anos, por overdose de drogas, atingiu Lea em cheio. Ela ficou com o coração partido, mas decidiu encontrar sua força, mesmo lidando com uma dor avassaladora. Nos dias que se seguiram, Lea não conseguiu se esconder dos holofotes. Sua dor estava à mostra para o mundo ver. Certa vez, ela disse que se sentia como um farol e se agarrou a essa imagem para se guiar durante a tempestade. Essa metáfora ficou gravada, simbolizando sua jornada enquanto ela trabalhava para encontrar paz e propósito novamente. Voltar ao set de Glee para a 5ª temporada não foi uma decisão fácil para ela, mas também deu a Lea a chance de encarar suas emoções de frente. O episódio de tributo a Cory foi cru e real. Quando Lea cantou Make You Feel My Love, de Bob Dylan, foi possível sentir cada grama de sua tristeza. Suas lágrimas não estavam programadas. Elas vieram diretamente de sua alma, e o mundo também sentiu isso. Apesar de todo esse peso, Lea permaneceu forte para seus fãs e sua família Glee. Jane Lynch, que interpretou a Sue Sylvester, de língua afiada, disse que Lea era a cola que mantinha o programa unido. A motivação de Lea para continuar se esforçando veio de sua crença de que Cory gostaria que ela transformasse sua dor em propósito. Ela falou abertamente sobre honrar a memória dele, vivendo uma vida cheia de amor e significado, assim como eles viveram juntos. Lea levou um tempo para se curar. Ela parou de lançar seu álbum solo e, em vez disso, concentrou-se em colocar sua mente e seu coração em ordem. A música se tornou sua terapia. Em parceria com a compositora Sia, ela criou faixas que transmitiam sua dor e seu crescimento, como If You Say So, inspirada nas últimas palavras de Cory para ela, e o Cannonball, que simbolizava seu ressurgimento das cinzas. Essas músicas se tornaram hinos de seu retorno. Durante todo esse tempo, Lea se apoiou fortemente em seu círculo. Sua amiga íntima, Kate Hudson, lhe deu um espaço seguro, longe de todo o barulho. Um lugar onde ela poderia simplesmente estar. Lea nunca deixou de demonstrar amor àqueles que a apoiaram, dizendo que não teria conseguido sem o apoio deles. À medida que superava a dor, Lea recorreu a yoga e ao bem-estar para encontrar equilíbrio. Ela fez do autocuidado uma prioridade, adotando um estilo de vida que a mantinha firme. A seguir, a esposa de Kurt Cobain, que foi culpada por seus fãs e pela mídia por sua morte.
Courtney Love e Kurt Cobain. Depois que Kurt Cobain morreu, em 5 de abril de 1994, o mundo de Courtney Love mudou. Como viúva do icônico vocalista do Nirvana, ela foi jogada no centro das atenções, lutando contra o escrutínio público, teorias de conspiração malucas e reações negativas ininterruptas. Mas, em vez de ceder à pressão, Love se manteve firme, demonstrando resiliência e um espírito rebelde ao lidar com a dor e a loucura da fama. Logo após a morte de Kurt, as pessoas começaram a fazer sombra, espalhando rumores infundados de que Love tinha algo a ver com sua morte. A mídia espalhou o boato, e certos grupos o absorveram, tornando seu luto ainda mais difícil. O Hole lançou seu álbum aclamado pela crítica, Live Through This, poucos dias após o falecimento de Kurt. Embora tenha sido gravado antes de sua morte, o momento fez com que o álbum tivesse um impacto diferente. O álbum era cru e real, mergulhando em temas de amor, perda e sobrevivência. Fãs e críticos sentiram a dor e o poder em cada faixa, solidificando seu lugar como uma força a ser reconhecida na música rock. A década de 1990 foi uma viagem louca para Love. Por um lado, ela estava arrasando profissionalmente. Ela até fez sucesso como atriz, com seu papel em The People vs. Larry Flynt, em 1996, ganhando uma indicação ao Globo de Ouro. Por outro lado, sua vida pessoal continuava confusa. As manchetes continuavam a aparecer sobre suas lutas contra o abuso de substâncias e dramas legais, pintando um quadro de caos do qual ela não conseguia escapar. Em 1998, Love & Hole lançou outra joia, Celebrity Skin. Esse álbum foi mais refinado e mostrou seu crescimento como artista, mantendo-se fiel à sua vibração ousada. Faixas como Malibu e Celebrity Skin se tornaram verdadeiros hinos, provando que Love podia evoluir e continuar brilhando no cenário musical em constante mudança. Com o início dos anos 2000, Love começou a mudar de marcha, concentrando-se em seu papel de mãe de Frances Bean Cobain, sua filha com Kurt. No entanto, o relacionamento deles não foi tranquilo. Batalhas pela guarda da criança e dramas públicos mantiveram seu vínculo nas manchetes. Mas apesar dos contratempos, Love continuou comprometida com a filha, trabalhando para consertar e fortalecer a conexão entre elas ao longo dos anos. Mesmo agora, Love continua fazendo barulho com suas opiniões não filtradas sobre a vida e a arte. Ela disse algumas palavras para artistas como Taylor Swift e Lana Del Rey, que geraram polêmica, mas esse é apenas o seu estilo, ousado, não polido e sem desculpas. Love não segue as regras de ninguém. Embora isso a tenha tornado uma figura polarizadora, também consolidou seu status de pioneira na música e no entretenimento. A seguir, a esposa de Mike Todd, que se casou com um amigo íntimo de seu falecido marido apenas um ano após o falecimento dele. Elizabeth Taylor e Mike Todd. A vida de Elizabeth Taylor mudou da pior maneira possível depois de perder seu terceiro marido, Mike Todd, em 1958. Conhecida como uma das estrelas mais impressionantes e talentosas de Hollywood, Elizabeth ficou arrasada quando Todd, um produtor de cinema de primeira linha, morreu em um acidente de avião. Após a morte de Todd, Elizabeth se apoiou em Ed Fisher, amigo íntimo de Todd e cantor de renome na época. Agora é que as coisas ficaram interessantes. Ed era casado com a atriz Debbie Reynolds, que também era amiga de Elizabeth. As linhas se cruzaram e, em pouco tempo, o relacionamento de Elizabeth e Ed se tornou romântico. Esse caso explodiu nos tabloides, incendiando Hollywood com um de seus escândalos mais confusos. Os fãs passaram de adoradores de Elizabeth a marcá-la como uma destruidora de lares, e o público não se cansava do drama. Em 1959, apenas um ano após a morte de Todd, Elizabeth e Ed se casaram. Mas o casamento foi difícil desde o início. A carreira de Ed começou a decair, enquanto Elizabeth continuava a ascender como a realeza de Hollywood. Entre sua agenda lotada de filmes e os problemas com substâncias de Ed, o relacionamento deles estava por um fio. Ainda assim, a carreira de Elizabeth estava em alta durante todo esse caos. Ela teve atuações inesquecíveis em filmes como Suddenly, Last Summer e Butterfield 8, ganhando seu primeiro Oscar por esse último. Os críticos adoraram seu trabalho, e ela manteve firmemente seu lugar como uma das maiores estrelas do esporte. Mas, sejamos realistas, sua vida pessoal roubou os holofotes tanto quanto sua atuação. Então veio 1962 e Cleópatra, o filme que entrou para a história de Hollywood por seu drama dentro e fora da tela. Foi nesse filme que Elizabeth conheceu Richard Burton, um ator galês de fala mansa e carisma incontestável. A química entre eles era elétrica, e as vibrações fumegantes na tela transbordaram para a vida real. O caso deles incendiou o mundo, dominando as manchetes e deixando os fãs ainda mais obcecados com a vida amorosa de Elizabeth. O namoro de Elizabeth com Richard pôs fim ao seu casamento com Ed em 1964, e ela não perdeu tempo em oficializar a relação com Richard. O relacionamento deles era um turbilhão de paixão e caos. Eles viviam muito, discutiam muito,
e se tornaram um dos casais mais comentados de Hollywood. Juntos, eles fizeram mágica em filmes como Who's Afraid of Virginia Woolf, que rendeu a Elizabeth seu segundo Oscar e consolidou seu legado como uma dupla poderosa. No entanto, a vida de Elizabeth não foi só glamour e glória. Ela lutou contra grandes problemas de saúde, passou por cirurgias e lidou com os holofotes sem parar. Mas não importava o que a vida lhe oferecesse, ela sempre se saía bem. Sua capacidade de se reinventar e seguir em frente conquistou os fãs que admiravam sua força e garra. Em seguida, Sandra Bullock, que amou aquele que ela chamou de amor de sua vida. Sandra Bullock e Brian Randall. A jornada de Sandra Bullock, através do desgosto de perder seu parceiro, Brian Randall, é uma história de força bruta e profunda resiliência. Brian, um fotógrafo talentoso e o homem que ela chamava de o amor da minha vida, perdeu sua batalha particular de 3 anos contra ela, em agosto de 2023. Sua morte atingiu Sandra em cheio, deixando-a com um vazio que nenhuma palavra poderia preencher. Nos dias que se seguiram ao falecimento de Brian, Sandra se viu em uma encruzilhada, encarando a realidade da vida sem ele. Ela se apoiou em sua tribo, amigos muito unidos, como Jennifer Aniston e Keanu Reeves, que a apoiaram em cada passo do caminho. Sandra já havia se afastado de Hollywood em 2022 para se concentrar em sua família e na saúde de Brian. Essa pausa se tornou uma bênção disfarçada, dando-lhe espaço para processar o peso de sua dor. Enquanto se recupera, ela está se agarrando às lembranças dos 8 anos incríveis que compartilhou com Brian. Seu amor, suas risadas e todos os momentos que tornaram seu vínculo tão real. Um projeto pelo qual os fãs estão ansiosos é a sequência de seu clássico Practical Magic, de 1998. Para Sandra, esse não é apenas mais um filme. É uma maneira de canalizar sua força, honrar a memória de Brian e se reconectar com a magia de contar histórias. Enquanto pensa em futuros papéis, ela está se movendo com uma nova energia, não dando nada por garantido e colocando seu coração em tudo o que toca. Em meio a tudo isso, Sandra tem se concentrado em seus 2 filhos, Louis e Lila. Ela está se certificando de que eles sintam todo o amor e estabilidade durante esse período difícil. E, em troca, seus filhos têm sido sua rocha, ajudando-a a se manter firme enquanto navega na montanha-russa emocional do luto. A seguir, a esposa da lenda da comédia do SNL, John Belushi, que o perdeu devido a uma overdose de drogas. John Belushi e Judith Belushi Pisano. Em 1982, Judith Belushi Pisano entrou em um novo capítulo que moldaria sua vida por décadas. John, uma lenda da comédia conhecida por Saturday Night Live, Animal House e The Blues Brothers, deixou um enorme vazio quando faleceu de overdose de drogas. Para Judith, a dor foi pessoal, mas ela transformou sua dor em uma missão para homenagear o homem por trás da fama. Uma de suas primeiras iniciativas foi ser coautora de Wired, The Short Life and Fast Times of John Belushi, em 1984. Mas esse livro não a agradou. Ele se apoiava muito nas drogas e no drama, mal arranhando a superfície de quem John realmente era. Mais tarde, Judith o criticou por ser injusto, dizendo que ele não tinha o coração e o humor dele, a essência do homem que ela amava. Por isso, ela decidiu tomar as rédeas pessoalmente. Em 1990, Judith lançou Samurai Widow, Viúva Samurai, um livro de memórias que se aprofundava em sua vida após a morte de John. O título, uma referência ao famoso esquete de samurais do SNL, foi a maneira que ela encontrou de manter o espírito dele vivo. O livro era cru e real, mostrando suas lutas e sua força ao lidar com o luto. Mas ela não parou por aí. Judith se uniu a Tanner Colby em 2005 para Belushi, uma biografia oral repleta de histórias das pessoas mais próximas de John. Foi uma visão real, equilibrada e vibrante da vida de John, não apenas de suas batalhas, mas da alegria que ele proporcionou a todos ao seu redor. Depois, veio o documentário Belushi, de 2020, dirigido por R.J. Cutler, que reuniu tudo isso com imagens raras e percepções sinceras. Judith não se limitou a preservar o legado de John. Ela também encontrou seu próprio caminho. Ela se estabeleceu em Martha's Vineyard, dedicou-se ao trabalho de caridade e foi cofundadora da Second Chance Foundation para ajudar pessoas que lutam contra o vício. Era algo pessoal para ela, uma maneira de transformar a tragédia em esperança para os outros. No aspecto pessoal, Judith se casou com o produtor de cinema Victor Pisano em 1990, mas eles se separaram em 2010. Ela permaneceu próxima à família, valorizando seu filho Luke e suas 3 filhas, Jessica, Rebecca e Vanessa. Sua família era sua rocha, dando-lhe forças para seguir em frente. Mais tarde na vida, Judith encontrou uma paixão surpreendente: a música. Inspirada pelo amor de John por se apresentar,
ela pegou um ukulele e começou a tocar. Isso se tornou seu lugar de felicidade, um escape criativo que a conectou ao espírito de John. Ela até gravou um álbum chamado Best Days, que será lançado póstumamente, um belo momento de círculo completo em sua jornada. Em 5 de julho de 2024, Judith faleceu aos 73 anos, após lutar contra um câncer endometrial. A seguir, a esposa do ícone da TV, Fred Gwynne. Fred Gwynne e Deborah Gwynne. O mundo de Deborah Gwynne virou de cabeça para baixo quando seu marido, Fred Gwynne, faleceu em 2 de julho de 1993. Fred não era apenas um ator amado, conhecido por seus papéis icônicos em The Munsters e Car 54. Where Are You? Seu casamento de 5 anos foi construído com base no amor, no respeito e em uma profunda conexão que tornou a perda dele para o câncer de pâncreas ainda mais devastadora. Deborah e Fred se casaram em 1988, né? Embora o tempo que passaram juntos tenha sido curto, foi repleto de paixões compartilhadas e alegrias tranquilas. Quando Fred adoeceu, Deborah permaneceu firme ao seu lado, dando-lhe apoio inabalável nos dias mais difíceis. Depois que ele se foi, ela preferiu ficar em sua casa em Taneytown, Maryland, cercada pelas lembranças que eles criaram. Fred era mais do que apenas um ícone da TV. Ele era um artista, um escritor e um homem com uma mente afiada. Seus livros infantis, repletos de desenhos caprichosos e jogos de palavras espirituosos, mostravam seu gênio criativo. Deborah assumiu a missão de preservar esse lado de Fred, cuidando de seu patrimônio e garantindo que suas contribuições artísticas não fossem esquecidas. Nem sempre foi fácil equilibrar o peso de seu legado com a dor de sua ausência, mas ela lidou com tudo isso com elegância. Além de preservar a memória de Fred, Deborah também encontrou maneiras de reconstruir sua vida. Ela se concentrou nas alegrias simples, manhãs tranquilas, reflexões pacíficas e em manter o riso e o amor que preencheram seus dias juntos. Não se tratava de seguir em frente, mas de encontrar um caminho que ainda honrasse seus laços. Mesmo em sua solidão, o trabalho de Deborah tinha um propósito. Ela garantiu que as contribuições de Fred para as artes continuassem vivas e celebradas. A seguir, a esposa de uma das maiores celebridades de Hollywood, Charlton Heston. Charlton Heston e Lydia Marie Clark Heston. Quando Charlton Heston faleceu em 2008, Lydia Marie Clark Heston se viu em um momento decisivo. Durante décadas, o mundo a viu como a esposa dedicada de um dos maiores astros de Hollywood. Mas depois de perder Charlton, Lydia saiu da sombra e entrou em sua própria jornada. A história de amor de Lydia e Charlton começou na Northwestern University, onde se conheceram pela paixão que compartilhavam pela atuação. Seu vínculo não era apenas romântico. Estava enraizado em um profundo amor pelas artes e pela narração de histórias. Após a morte de Charlton, Lydia teve que descobrir quem ela era fora de sua lendária parceria. Sua família era tudo. Lydia se apoiou muito em seus filhos, Fraser e Holly, e em suas famílias para ajudá-la a superar a perda. Seus netos, Jack, Ridley e Charlie, trouxeram luz de volta à sua vida, e ela apreciava muito o tempo que passava com eles. A família não era apenas um sistema de apoio, era seu alicerce, sua alegria e sua razão para seguir em frente. A fotografia se tornou o santuário de Lydia. Ela sempre gostou de tirar fotos, mas depois que Charlton se foi, a câmera se tornou sua maneira de contar histórias e processar o mundo ao seu redor. Seu trabalho não se resumia a fotos bonitas. Era comovente, capturando os altos e baixos da humanidade, a beleza da diversidade e os momentos que a maioria das pessoas ignorava. Suas fotos ganharam espaço em galerias de todo o mundo, prova de que a arte de Lydia era tão atraente quanto a fama de seu marido. De vez em quando, Lydia voltava a atuar, subindo ao palco com toda a elegância e o talento que haviam unido ela e Charlton. Produções como Love Letters permitiram que ela revisitasse suas raízes e expressasse as emoções de uma vida repleta de amor e perda. Embora a perda de Charlton pudesse ter sido um momento decisivo, ela garantiu que não foi o único. A próxima é a esposa de Jay Monahan, que teve que navegar pela vida depois de perder o marido para o câncer. Katie Couric e Jay Monahan. O mundo de Katie Couric virou de cabeça para baixo em 1998, quando seu marido, Jay Monahan, faleceu de câncer de cólon com apenas 42 anos. Para Couric, que já era um nome conhecido como co-âncora do programa Today, a perda foi devastadora. De repente, ela se viu vivendo como mãe solteira de suas 2 filhas, Carrie e Ellie, enquanto tentava se manter firme diante de milhões de telespectadores todas as manhãs. Sua primeira atitude? Transformar o desgosto em ação. Kate foi cofundadora da Stand Up to Cancer, uma iniciativa que desde então arrecadou milhões para a pesquisa do câncer. Motivada pela memória de Jay, ela também se tornou uma defensora ferrenha da conscientização sobre o câncer coloretal, incentivando as pessoas a fazerem exames precoces. Seus esforços não se limitaram a esclarecer a doença que levou seu marido.
Eles provocaram mudanças reais, inspirando outras pessoas a priorizar sua saúde e a detectar o câncer precocemente. O trabalho, por sua vez, tornou-se sua tábua de salvação. Kate chamou seu trabalho no Today de sua salvação, uma distração constante da dor em sua vida pessoal. Essa rotina diária, cobrir histórias, entrevistar celebridades e dar as notícias, a ajudou a se manter firme. Isso lhe deu um propósito quando tudo mais parecia estar desmoronando. Equilibrar sua dor com as exigências da televisão ao vivo? Isso é força em outro nível. Então, em 2014, a vida deu a Kate um novo capítulo. Ela conheceu o banqueiro John Molnar, e o casamento deles trouxe a tão necessária luz de volta à sua vida. Foi um novo começo, mas mesmo com esse novo amor, Kate nunca deixou de lado a lembrança de Jay. No que seria o aniversário de 64 anos dele em 2020, ela compartilhou uma homenagem comovente no Instagram, mostrando que o vínculo que eles tinham ainda faz parte dela. Com tudo isso, Kate aprendeu algumas verdades difíceis. Ela sempre fala sobre como a vida é frágil e como é inútil perder tempo com dramas ou rancores mesquinhos. Ela citou as últimas palavras de David Cassidy, "So much wasted time", como um lembrete para se concentrar no que realmente importa. A próxima é a esposa de um famoso diretor de cinema, cuja morte do marido a motivou a seguir sua paixão por cavalos. Bo Derek e John Derek. A vida de Bo Derek sofreu uma reviravolta quando seu marido, o lendário diretor e fotógrafo John Derek, faleceu em 1998. Conhecido por sua influência em sua carreira e vida pessoal, a morte de John marcou o fim de um capítulo importante para Bo, mas também preparou o terreno para uma nova jornada de autodescoberta e reinvenção. Nos anos seguintes ao falecimento de John, Bo entrou em novos espaços, abraçou sua independência e explorou paixões que sempre estiveram em seu coração. Uma das mudanças mais surpreendentes em sua vida foi o mergulho profundo no mundo equestre. Os cavalos sempre fizeram parte de sua vida, mas após a morte de John, Bo se tornou uma verdadeira amazona, competindo e defendendo os direitos dos animais. Ela usou sua fama para chamar a atenção para o bem-estar dos cavalos e de outros animais, usando sua plataforma para uma causa que lhe era muito cara. Bo também se aventurou na TV, provando que seus talentos iam além dos papéis que antes a definiam como um símbolo sexual. Ela apareceu em programas como Fashion House e The Drew Carey Show, demonstrando sua variedade como atriz e sua capacidade de se redefinir no mundo do entretenimento. Ela não estava apenas se apegando à fama do passado. Bo estava evoluindo e conquistando seu próprio lugar em Hollywood. Em sua vida pessoal, Bo encontrou o amor novamente em 2002, quando conheceu o ator John Corbett, conhecido por Sex and the City e My Big Fat Greek Wedding. O compromisso de Bo em retribuir também floresceu após a morte de John. Ela se tornou uma apoiadora ativa de causas beneficentes, especialmente de organizações de veteranos. Como presidente honorária nacional dos eventos especiais de reabilitação nacional dos assuntos de veteranos, Bo usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre as necessidades dos veteranos, demonstrando sua compaixão e desejo de fazer uma diferença positiva no mundo. A seguir, a esposa do famoso ator de Rambo, que manteve sua memória viva por meio de seus escritos. Richard Crenna e Penny Sweeney. A vida de Penny Sweeney após a morte de seu marido, Richard Crenna, foi uma jornada tranquila, mas profunda, de resiliência. Richard, o amado ator conhecido por seu papel como Coronel Troutman na série Rambo, faleceu em 17 de janeiro de 2003, após uma vida inteira de trabalho notável no cinema e na televisão. A perda de Richard, que havia sido seu marido, confidente e parceiro, deixou Penny lutando com um vazio. Juntos, eles construíram uma família, criando 3 filhos que se tornaram a maior fonte de força e conforto de Penny. Após a morte de Richard, Penny se afastou dos olhos do público. Penny deu continuidade ao trabalho filantrópico que ela e Richard compartilharam durante o casamento, especialmente em pesquisas sobre o câncer e instituições de caridade para crianças. Com o tempo, Penny encontrou uma nova maneira de se expressar, escrevendo. Ela começou a escrever cartas e anotações em um diário, capturando seus pensamentos e emoções enquanto processava sua dor. A escrita se tornou sua válvula de escape terapêutica, permitindo que ela preservasse seu vínculo com Richard e refletisse sobre a vida que tiveram juntos. Com essas palavras, ela encontrou uma maneira de manter o espírito dele por perto, garantindo que o amor deles nunca desaparecesse, da mesma forma que Jeanne Barthélemy honrou o legado do marido, transformando a casa deles em um museu que manteve a memória dele brilhando. Louis de Funès e Jean Barthélemy de Maupassant. Após a morte de Louis de Funès, em janeiro de 1983, Jean Barthélemy de Maupassant enfrentou uma profunda transformação. Tendo sido casada com um dos atores cômicos mais queridos da França por 40 anos, Jeanne navegou em um novo mundo, sem o homem que havia sido seu parceiro e uma figura central em sua vida. Sua jornada nos anos seguintes foi marcada por resiliência, graça e compromisso com a preservação do legado de Louis.
Descendente do famoso escritor Guy de Maupassant, Jeanne sempre se comportou com dignidade e equilíbrio. Após o falecimento de Louis, Jeanne enfrentou o desafio de redefinir sua identidade, além de ser a esposa de um ator renomado. Um de seus principais focos passou a ser o Château de Clermont, sua casa em Le Cellier. Esse castelo do século XVII era mais do que apenas uma residência. Ele representava a vida e o amor que compartilhavam. Jeanne dedicou sua energia à manutenção e à transformação do castelo em um museu dedicado à carreira de Louis. Esse museu tornou-se um tributo vivo ao ator, oferecendo aos fãs e admiradores um vislumbre de seu mundo e preservando seu impacto no cinema francês. Apesar da imensa perda pessoal, Jeanne permaneceu ativa no cenário cultural, participando com frequência de eventos que celebravam o cinema francês e as contribuições de seu falecido marido para ele. A seguir, a esposa do badalado ator do filme Police Academy, David Graff. David Graff e Catherine Graff. Após a morte repentina de seu marido, David Graff, em 2001, o mundo de Catherine Graff virou de cabeça para baixo. Conhecido por seu papel como Eugene Tackleberry nos filmes da Academia de Polícia, o inesperado ataque cardíaco de David em um casamento de família fez com que Catherine tivesse que descobrir como seguir em frente. Naquela época, ela era jovem e tinha 2 filhos para cuidar. O choque da perda de David a atingiu em cheio. Ele havia sido seu parceiro e uma figura importante em sua vida juntos. O luto foi intenso, mas Catherine encontrou uma maneira de processá-lo por meio de uma peça de uma mulher, chamada Surviving David, Sobrevivendo a David. Dirigida por Tony Sears, a peça deu a ela um espaço para expressar o caos e as emoções cruas que sentia, ao mesmo tempo em que mantinha a realidade sobre as dificuldades de ser uma mãe solteira. Após o falecimento de David, o peso sobre seus ombros ficou ainda maior. Catherine não se conteve quando se tratou de compartilhar as duras verdades sobre sua vida após a morte de David, como a sensação de passar de uma alegre recepção de casamento para uma sala de emergência de hospital, lidando com a realidade da perda repentina do marido. Ela também teve de levar em conta o histórico familiar de doenças cardíacas que David tinha, o que a fez enfrentar algumas questões difíceis sobre a saúde de seus filhos. Embora a peça tenha sido sua jornada de luto, também foi sobre força, como ela transformou essa dor em algo poderoso, da mesma forma que Anna Kashfi superou o casamento tumultuado após a morte de Marlon Brando. Marlon Brando e Anna Kashfi. Após a morte de Marlon Brando em 2004, a vida de Anna Kashfi passou a ter um ritmo mais calmo e reflexivo, embora não menos fascinante. Conhecida por seu breve e tumultuado casamento com o lendário ator, Kashfi já havia passado por sua cota de drama e escrutínio público. Depois de se divorciar de Brando em 1960, ela se casou com o executivo de eletrônicos James Hannaford, em 1974. Embora esse casamento tenha lhe proporcionado alguma estabilidade, ele terminou com a morte de Hannaford em 1986. Mas a vida depois de Brando não foi isenta de dificuldades. O relacionamento de Kashfi com seu filho, Christian Brando, sempre foi difícil, especialmente depois que ele foi condenado por homicídio culposo em 1991 pela morte do namorado de sua meia-irmã Cheyenne. A subsequente sentença de prisão de Christian e sua trágica morte por pneumonia em 2008 pesaram muito sobre ela. Em 2009, a jornalista francesa Armelle Vincent a visitou em sua modesta casa móvel em Alpine, Califórnia, muito distante da vida glamurosa que ela teve no passado. Apesar do ambiente mais simples, ficou claro que Kashfi estava vivendo em seus próprios termos, ainda mantendo a força de vontade que a fez passar por tanta coisa. Havia também a questão de sua herança, que se tornou um ponto de controvérsia. Durante muito tempo, ela alegou ser filha de um rico arquiteto indiano, mas mais tarde foi revelado que ela era, na verdade, Joan O'Callaghan, filha de um operário de uma fábrica no país de Gales. Kashfi não se abalou com as revelações e continuou a contar sua história em seu livro de memórias, Brando for Breakfast, onde descreveu Brando em termos nada lisonjeiros e relembrou os abusos que sofreu durante o casamento. Apesar do caos de seu passado, aqueles que a conheceram, como seu sobrinho Terry O'Callaghan, lembram-se dela como humilde e desinteressada na fama que um dia buscou. No final de sua vida, Kashfi havia se distanciado do cenário hollywoodiano que um dia a definiu. Ela faleceu em 2015, aos 80 anos de idade, vivendo seus últimos dias em uma casa de repouso em Washington. Bette Davis e Paul Dufault. Depois de se separar de Paul Dufault em 1979, Bette Davis se viu em um novo capítulo da vida, repleto de desafios. Mas ela não era de recuar. Conhecida por sua coragem, ela se apoiou em sua resiliência característica, determinada a seguir em frente, independentemente do que acontecesse. Os anos 80 atestaram de uma forma que ela nunca havia visto antes. Em 1983, ela foi diagnosticada com câncer de mama e foi submetida a uma mastectomia. Embora a luta tenha sido difícil, Bette não deixou que isso a definisse.
Ela permaneceu no jogo, fazendo o que amava: atuar. No lado pessoal, as coisas não foram tão tranquilas. Em 1985, sua filha, B.D. Hyman, publicou um livro de memórias, My Mother's Keeper, que retratava Beth sob uma luz dura. A traição pública foi profunda, especialmente porque Beth sempre trabalhou duro para proteger a imagem de sua família. Não era apenas um drama, era algo pessoal. Mas em vez de ficar em silêncio, ela respondeu com seu próprio livro, This and That, no qual se abriu sobre a dor e compartilhou seu lado da história. Apesar de tudo isso, o mundo ainda reconhecia a carreira lendária de Beth. Em 1987, ela recebeu o prêmio Kennedy Center Honors. No entanto, sua saúde continuou a ser uma batalha. Os derrames a atrasaram em seus últimos anos, e seu último filme, Wicked Stepmother, não saiu como planejado. Ainda assim, ela manteve a cabeça erguida, refletindo sobre sua carreira e seu legado com dignidade. Beth faleceu em 6 de outubro de 1989, na França, sucumbindo a um câncer que havia se espalhado. Seu epitáfio no Forest Lawn Memorial Park diz: "Ela fez isso da maneira mais difícil." Essa frase resumiu perfeitamente sua vida, cheia de obstáculos, mas enfrentada com uma determinação que poucos poderiam igualar. Clique em um dos cartões na sua tela para ver mais vídeos como este.